Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 361, Deus Saiyan. Bardock não recorreu a um Deus Super Saiyan como Shaq. Chiaya caiu em contemplação devido a tal situação. Chiaya sentiu que havia algo errado com isso, mas não conseguiu descobrir. Chiaya recordou cuidadosamente cada pedacinho das memórias de sua vida anterior. Na obra original, Goku conseguiu se transformar em um Deus Super Saiyan após receber o poder de Vegeta, Gohan, Goten e alguns outros. Bardock também era um Super Saiyan, então normalmente também deveria ter conseguido. No entanto, o fato revelou a Chiaya que Bardock havia falhado. Então, qual foi o motivo do seu fracasso? Chiaya levantou a cabeça e olhou para Bardock e todos os outros e de repente, uma luz brilhante passou por sua mente. É porque a força dos Saiyajins que lhe fornecem poder não é suficiente? Chiaya pensou um pouco e sentiu que era possível. A razão pela qual Goku poderia se tornar um Deus Super Saiyan foi porque ele recebeu o poder de Vegeta, Gohan, Goten e outros. Eles eram todos Super Saiyajins como Goku, exceto Pan que ainda não havia nascido. Ao todo, eles reuniram 4 Super Saiyajins. Chiaya olhou para Shaq mais uma vez. Shaq era apenas um Saiyajin comum. Além disso, Anastasia e os outros membros do esquadrão Shaq que colocaram sua força nele também eram Saiyajins comuns, mas seu poder foi integrado e eles tiveram sucesso. O estado do Deus Super Saiyan tem requisitos para os 5 fornecedores. Exige que eles sejam iguais? Chiaya não sabia se seu palpite estava correto ou não, mas neste momento ele só podia recorrer a suposições. A única exceção no caso de Goku foi Pan. Ela não era uma Super Saiyajin e nem podia ser considerada uma Saiyajin. Talvez uma parte da energia de Vegeta tenha sido distribuída para Pan, formando a coordenação entre os fornecedores de energia. No entanto, estas foram apenas especulações. Qual foi a situação específica? Havia muito pouca informação disponível para referência, por isso era impossível fazer um julgamento. Com um suspiro suave, Chiaya fez com que Bardock e os outros tentassem algumas vezes, mas falharam sem exceção. Myers, que estava observando ao lado por um tempo, ficou um tanto impaciente e de repente perguntou: que tal trazermos outras pessoas do esquadrão de batalha especial e ver se eles teriam sucesso? Ligue para eles. Chiaya ponderou e sentiu que a ideia de Myers era digna de referência. Também existem Saiyajins com menos de 10.000 Battle Power. Eles também podem tentar inferir o Shilin e seguiu com uma sugestão, e então continuou. Infelizmente, Tio Brook e alguns outros não estão no planeta Ongshan. Caso contrário, poderíamos também tê-los deixado tentar. Houve um exemplo bem-sucedido de Shaq, então Chiaya pensou consigo mesmo. Seria melhor espalhar esse experimento no esquadrão de batalha especial. Pensando nisso, Chiaya concordou. Os membros do esquadrão de batalha especial eram elites que ele escolheu há mais de 10 anos. Nos primeiros dias, havia mais de 80 membros. Após vários anos de perdas e reposição, havia agora 84 guerreiros, formando 12 esquadrões de batalha especiais. Se cada esquadrão de batalha especial pudesse criar com sucesso um Deus Saiyajin, a força geral do planeta Ongshan aumentaria repentinamente, o que era bastante tentador. Vou ligar para essas pessoas. Bardock não se sentiu desanimado por não poder se tornar um Deus Saiyan. Quando ele pensou em como seus planos atuais estavam relacionados ao futuro do planeta Ongshan, ele sentiu-se fervoroso, então se ofereceu para convocar os membros especiais do esquadrão de batalha. Cerca de 10 minutos depois, 40 a 50 membros do esquadrão de batalha especial chegaram, um após o outro, acima da floresta Kamei. Bardock os apresentou. Estes são os membros do esquadrão de batalha especial presentes no planeta Ongshan. Todos os outros estão em várias missões. Ok, deixe-os tentar primeiro. Chiaya assentiu e explicou a situação geral. Quando Bardock veio convocá-los, ele não explicou a situação, então quando souberam que foram convocados para experimentar o Deus Super Saiyan, ficaram tão pasmos quanto Shaq anteriormente. No entanto, devido à sua confiança em Chiaya, seus corações imediatamente ficaram fervorosos e eles não puderam deixar de discutir em sussurros um com o outro. Quieto, pessoal! Sob o comando de Chiaya, eles cessaram imediatamente as discussões e olharam para Chiaya com uma expressão séria. Chiaya olhou em volta e sentiu-se muito satisfeito no coração. Ele ficou satisfeito porque esses Saiyajins estavam dispostos a executar quaisquer ordens que ele lhes desse. Mas considerando que o sucesso do experimento do Deus Super Saiyajin ainda dependia do acaso, ele os avisou: não fique feliz muito cedo. A transformação do Deus Super Saiyan pode não ser adequada para todos vocês e a possibilidade de sucesso é muito baixa. No entanto, apesar do aviso, ele não foi capaz de parar os corações fervorosos desses membros do esquadrão de batalha especial. Líder, por favor, fique tranquilo, estamos mentalmente preparados. Se por precaução tivermos sucesso, nos tornaremos imediatamente poderosos. Sir Chiaya, por favor, comece rapidamente. Todos o incentivaram. Chiaya olhou para Shaq e os outros membros do esquadrão Shaq e pediu-lhes que agrupassem esses membros especiais do esquadrão de batalha. Shaq e seu esquadrão seguiram suas ordens e saltaram para a frente do esquadrão de batalha especial. Ele os separou em grupos de 6 e os fez formar um círculo. Shaq e seu esquadrão estavam experimentando há um dia e uma noite, então eles estavam familiarizados com o processo de fusão do Deus Super Saiyan. Logo, eles explicaram o essencial aos outros Saiyajins. Em pouco tempo, raios dourados de luz subiram ao céu. Várias energias divinas e inspiradoras apareceram no céu acima da floresta Kamei. 8 deuses Saiyan ruivos e de olhos vermelhos, inspiradores, ficaram de pé no ar. Suas auras mágicas eram tão vastas que parecia que os deuses estavam ascendendo ao céu. Esses deuses Saiyan tinham várias dezenas de milhões de poder de batalha.
Xiaya levantou a cabeça, suspirou emocionado e murmurou. Eles conseguiram. Deus Super Saiyajin não. Deus e Saiyajin também podem ser feitos em lotes. Myers agarrou Chilin e pulou de excitação. E seu rosto, que era como o sol quente do início da primavera, estava repleto de sorrisos. Então é assim que um Deus Saiyan se parece. Ele surpreendentemente não tem nem um pouquinho de aura. Bardock olhou com seus olhos de tigre enquanto ondas poderosas se agitavam continuamente em seu coração. Xiaya disse, então este é um deus, mas a força desses deuses Saiyan é inferior à de um Super Saiyan. Como não pode ser chamado de Deus Super Saiyan, vamos chamá-lo de Deus Saiyan por enquanto. Bardock também concordou com a cabeça. A transformação Super Saiyan teve um apelo e anseio espiritual incomparáveis na raça Saiyan. Embora o estado de Deus Saiyan fosse outra opção além da transformação Super Saiyan e ainda mais superior em certo sentido, o termo Super não deveria ser adicionado a ele. Caso contrário, diminuiria a fama da transformação Super Saiyan. Agora descobrimos aproximadamente as condições para a transformação do Deus Saiyan, mas há mais uma coisa para entender, que é o requisito mínimo para a transformação do Deus Saiyan. Quanto poder de batalha um Saiyan requer para se tornar um Deus Saiyan? Xiaya analisou seriamente palavra por palavra. Assim como a transformação Super Saiyan, em teoria, Saiyans acima de 100.000 Battle Power eram elegíveis para se transformar em um Super Saiyan. Mas para se transformar em um Super Saiyan, muitas vezes eram necessários 3 milhões de Battle Power e acima e emoção extrema como catalisador. Isso ocorreu porque a transformação do Super Saiyan era extremamente pesada para o corpo. Da mesma forma, ninguém seria capaz de se tornar um Deus Saiyan, e deve haver algumas restrições. Bardock sabia de sua importância, então assentiu. Todos, tenham em mente que a transformação do Deus Saiyajin é um segredo importante do planeta Onshan, então ninguém tem permissão para contá-la a outras pessoas à vontade. Ordenou Xiaya. Antes de compreender completamente os segredos da transformação do Deus Saiyan, expô-la a outros muito cedo só causaria o caos no planeta Ongyan. Afinal, Xiaya não podia garantir que todos os Saiyajins do planeta Onshan fossem pessoas de bom coração. A transformação do Deus Saiyan poderia ser usada como uma arma secreta de alto nível do planeta Onshan. Sim, líder, não diremos nada sobre um assunto tão importante. Os guerreiros do Esquadrão de Batalha Especial garantiram repetidamente. Xiaya acenou com a cabeça satisfeita e parou as coisas aqui. Xiaya os avisou repetidamente e acenou com a mão para dispensá-los. Poucos dias depois, os demais membros do Esquadrão de Batalha Especial que realizavam missões foram chamados de volta com urgência. Além disso, todos os membros do antigo Adri Squad também voltaram. Depois, em um lugar secreto, os 84 membros do Esquadrão de Batalha Especial mais o Esquadrão Adri, totalizando um total de 90 pessoas, foram divididos em 15 equipes, cada uma das quais criou seu próprio Deus Saiyajin. Então todos tentaram um por um e experimentaram a oportunidade de se transformarem em Deus Saiyajin. Com o surgimento dos 90 guerreiros poderosos com poder de batalha comparável ao Super Saiyan, a base do planeta Onshan imediatamente cresceu muito. O único arrependimento foi que esses deuses Saiyan não pudessem existir ao mesmo tempo por causa das características especiais da fusão de um Deus Saiyan. Além disso, esses guerreiros não tinham uma boa base como Goku, então eles não podiam compreender automaticamente o significado do Deus Super Saiyan. Portanto, o planeta Onshan poderia ter no máximo 15 deuses Saiyan por vez. No entanto, isso já era muito impressionante. Tio Adri, todos vocês deveriam tentar transferir seus poderes para Bardock, depois que Adri obteve o poder do Deus Saiyan, disse Xiaya. Ele queria verificar ainda mais os requisitos de força das outras 5 pessoas para a transformação do Deus Saiyan. Ok. 5 pessoas do Esquadrão Adri se levantaram e transferiram seus poderes para Bardock. De repente, flashes dourados envolveram o céu e a terra, e a aura imponente de Bardock era mais forte do que todos os outros antes. A aura flamejante dourada transformou-se em densa névoa azul e depois ficou vermelha. Puxi! A névoa vermelha flutuava de um lugar para outro como pétalas de flores. A névoa se enrolou algumas vezes, em meio aos raios coloridos de luz. A cor do cabelo de Bardock mudou quando ele se transformou em um Deus Saiyajin. Capítulo 362. Produção em massa? Para uma transformação real, parece que a transformação do Deus Saiyajin também exige a força dos outros 5 Saiyajins, disse Xiaya e riu com vontade. O poder combinado de Shaq e seu esquadrão não foi suficiente para induzir a transformação de Bardock, mas o mais poderoso Adri e seu esquadrão conseguiram. Sem dúvida, este resultado resolveu o problema anterior. Se um Saiyan poderoso pretende alcançar a transformação do Deus Saiyan, então os Saiyans que auxiliam lateralmente também teriam que ser poderosos. Depois de alcançar a transformação do Deus Saiyan, Bardock se tornou mais poderoso, Chilin disse, aparentemente impressionado com as cenas de Bardock se transformando em um Deus Saiyan. Xiaya olhou para Bardock que estava ruivo e riu. Hehe, isso é certo. Bardock é um Super Saiyan, e seu poder de batalha no estado normal não é inferior a 6 milhões. Portanto, sua força no estado de Deus Super Saiyajin deveria ser de 4,2 bilhões. Então, isso não significa que ele é mais poderoso que eu? Myers ficou muito surpreso. Como quarto Super Saiyan no planeta Onshan, o potencial de Bardock parecia ter sido desenvolvido após obter o fruto da árvore do poder, e ele lentamente ampliou a distância com Adri e outros. Inesperadamente, após a transformação do Deus Super Saiyan, o poder de Bardock agora perdia apenas para Meilin. Ele se tornou um super especialista no verdadeiro sentido. Atualmente, com vários Super Saiyajins e deuses Saiyajins, o planeta Onshan poderia realmente considerar a área leste com arrogância, e até mesmo todo o universo sem medo. Pelo menos neste universo, ninguém poderia tratá-los com desprezo. Um dia, o tempo estava quente e o sol brilhava intensamente.
No vasto e espaçoso céu, havia 2 raios brilhantes de luz brilhando no vazio, colidindo ferozmente um com o outro. Adri usou o estado de Deus Saiyan o quanto quisesse enquanto lutava contra Bardock, que estava no estado Super Saiyan. A força de um Deus Saiyan colidiu com a de um Super Saiyan, levantando ventos fortes e dispersando nuvens. Foi difícil dizer o vencedor e o perdedor em pouco tempo. Originalmente, Adri tinha um poder de batalha de mais de 400.000 batalhas e também não conseguiu ultrapassar o limite deste nível. Atualmente, depois de se transformar em um Deus Saiyan, o aumento de energia de 700 vezes de repente colocou sua força no mesmo nível do estado Super Saiyan Bardock. Ei! Bardock gritou alto, e a chama dourada em todo o seu corpo queimou quando ele de repente atacou Adri. Raios elétricos dourados brilhavam como cobras d'água, deixando para trás algumas imagens borradas no céu. Isso foi seguido por um ataque abrangente. Adri também não estava disposto a ficar atrás. Densos raios de cor clara apareceram na superfície de seu corpo, e os dois começaram outra luta feroz. Bang! Forças irresistíveis atingiram-se e os dois imediatamente se transformaram em 2 raios de luz e se esquivaram. Shiu, shiu, shiu. Como meteoros caindo emitindo um brilho brilhante e colorido, eles dispararam ondas de energia aparentemente infinitas para o conteúdo de seu coração. Nesse momento, Adri se moveu e apareceu na frente de Bardock, e então se abaixou e chutou Bardock com uma força tremenda e explosiva. Uma tênue linha reta se estendia do local onde Bardock estava, e seu corpo disparou como uma bala de canhão, voando a alguma distância no céu antes de atingir o chão. Ele deslizou centenas de metros, penetrando profundamente no extrato terrestre. Ele deixou para trás uma enorme cratera com vários metros de profundidade e 100 metros de comprimento. A grande cratera estava cheia de poeira. Adri pousou ao lado com um sorriso de satisfação estampado no rosto. Fazia muito tempo que ele não gostava de uma luta tão divertida. A terra robusta do planeta Ongshan permitiu que ele não se preocupasse com seus ataques prejudicando o planeta e além disso Bardock, um oponente tão equilibrado, fez Adri se sentir feliz. A terra se abriu e um homem enorme e robusto saiu do chão com um rugido. Bardock flutuou alto no céu em um estado lamentável. A aura dourada flamejante em seu corpo tornou-se caótica e não era mais estável. Ao longe, os espectadores da batalha tinham expressões sérias. O filho mais novo de Adri, Lareth, sorria feliz enquanto dizia para a garota ao seu lado: Elise, seu pai não é páreo para meu pai. As bochechas de Elise incharam, seu lindo rosto exibia sua infelicidade. Ela beliscou o braço de Lareth com força e disse ferozmente: Com quais olhos você viu que meu pai vai perder? Se você não acredita em mim, pode perguntar ao grande irmão Xiaya. Lareth esticou o pescoço e apontou para Xiaya. Big Brother Xiaya, quem você acha que vai ganhar? Elise perguntou infeliz. Diante da briga de Elise e Lareth, Xiaya realmente não queria participar, mas ainda assim olhou para os 2 combatentes no céu e declarou sua opinião. Se estamos falando apenas do ponto de vista da energia, Bardock deveria ser melhor, mas o fardo da transformação do Super Saiyan é muito grande, então, seria difícil ter uma luta prolongada. Pelo contrário, todos os aspectos de um Deus Saiyajin são muito equilibrados. Além disso, os atributos de um Deus fizeram com que o tio Adri estivesse em um estado de autocura. Claro, um Deus Saiyajin também tem uma fraqueza. Assim como a técnica de fusão do planeta Metamor, assim que o limite de tempo para a fusão expirar, o estado do Deus Saiyajin será desativado. Afinal, o estado do Deus Saiyan de Adri era diferente do Deus Super Saiyan de Goku, então ainda tinha um limite de tempo. Quem ganhará? Elise e Lareth falaram em uníssono e então os dois se entreolharam e bufaram friamente. Você deveria ver por si mesmo. Elise e Lareth ficaram insatisfeitos com a resposta de Xiaya, então ambos se viraram para olhar para Schilling e Myers e disseram: Irmãs mais velhas, digam-nos. Schilling fingiu estar alheio e os ignorou. Myers sorriu alegremente e não disse nada. Estrondo. Os sons altos da batalha eram ininterruptos e uma variedade de luzes coloridas subiam do chão, iluminando todo o céu. Depois de lutar por quase meia hora, o Ki de Bardock estava quase esgotado, e Adri também atingiu seus limites por causa da capacidade de autocura do estado de Deus Saiyan em batalha e seus movimentos rigorosos. Não muito tempo depois, os dois encerraram a luta e voltaram ao estado normal. Depois de um pouco de descanso, Adri gritou com entusiasmo: estou tão feliz! Faz muito tempo que não faço uma luta tão boa. Bardock também revelou um sorriso e disse: O estado do Deus Saiyajin é, como esperado, profundo. Sua força atual é quase igual à minha. Se você pudesse ter durado um pouco mais, eu teria sido derrotado por você. Dito isto, pequena Ia, como foi o teste do Deus Saiyajin lá? Adri ajustou a respiração, virou-se e perguntou a Xiaya com preocupação. Quando se tratava de negócios, Xiaya levava isso a sério. Pelos resultados de testes recentes, o requisito mínimo para a transformação em um Deus Saiyan é 50.000 poder de batalha. Eu testei com muitas pessoas, e nem mesmo uma pessoa entre aquelas pessoas com 50.000 ou mais poder de batalha não foi capaz de se transformar. Então, quantos Saiyajins no total têm um poder de batalha de 50.000 ou mais no planeta Ongshan? Bardock perguntou. Existem mais de 1.200 pessoas que têm um poder de batalha acima do dos guerreiros de elite no planeta Ongshan, e para pessoas que têm um poder de batalha acima de 50.000, há um pouco menos, com um total de apenas 312. Comparado com a época durante o torneio de artes marciais do planeta Ongshan, há um ano, o número de guerreiros de elite agora é de mais de 100 pessoas. Os olhos de Adri de repente se iluminaram e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Ele disse, por assim dizer, mais de 300 deuses Saiyan podem ser produzidos no planeta Ongshan ao todo? Xiaya sorriu, balançou a cabeça e disse, não é possível. Embora os requisitos para a transformação em um deus Saiyan tenham sido estimados por nós em 50.000 poder de batalha ou mais, precisamos entender que os requisitos de um deus Saiyan ainda são muito severos.
Eu acho que se pudermos ter 200 deuses Saiyajins, não seria ruim. Além disso, apenas cerca de 30 podem aparecer ao mesmo tempo. Isso também é muito poderoso, TSK, mais de 30 deuses Saiyan. Adri ficava satisfeito sempre que pensava nisso. Embora com 50.000 Battle Power como base, muitos Saiyajins pudessem se tornar um deus Saiyan com um poder de batalha de mais de 35 milhões. Eles eram muito mais fracos que os Super Saiyajins. Entretanto, Adri nem ousaria sonhar com isso antes. A produção em massa dos deuses Saiyan só poderia ser feita pelo atual planeta Ongshan. Mas novamente, se não fosse pela atmosfera de treinamento do planeta Ongshan nos últimos anos, bem como pela limpeza oportuna dos pecados dos Saiyajins, o planeta Ongshan não teria ganhado a capacidade de produzir muitos deuses Saiyajins. Tudo tinha causa e efeito, um conceito misterioso. Mais tarde, apenas guerreiros de elite poderiam saber sobre a existência da transformação do deus Saiyan como uma arma secreta. Mais de 10 dias depois, em algum lugar na área norte que era controlada pelas forças dos irmãos Abu e Kado, Saiyan, Nappa e Raditz estavam esperando em um planeta, e não muito longe, o cadáver de um alienígena com uma aparência estranha deitado de cabeça para baixo no chão. Nappa limpou os dentes com um palito fino e cuspiu no chão. Para onde Vegeta foi? Ele tem estado tão misterioso ultimamente. Estamos esperando por ele há mais de um mês. Raditz deu uma mordida na carne gordurosa e disse com uma voz indistinta, não sei. Vegeta desaparece uma vez a cada poucos anos, então já estou acostumado com isso. Você não disse que ele não tem nada a esconder de nós? Por que não pegar a espaçonave? Nappa perguntou e apontou para 3 espaçonaves esféricas não muito longe. Vegeta não usou a espaçonave sempre que desapareceu. Em vez disso, ele usou uma nave espacial. Quem sabe? Não deveríamos nos preocupar com esse tipo de coisa. Afinal, se Vegeta soubesse, seríamos repreendidos por ele. Raditz largou o pedaço de carne em sua mão e disse sério. Quando Nappa se lembrou do olhar assustador de Vegeta, ele não pôde deixar de sorrir, e então olhou para Raditz com raiva e uma expressão maligna em seus olhos. Raditz, parece que suas asas endureceram. Você se atreve a falar assim com o tio Nappa? Capítulo 363. A determinação de Vegeta. Nappa desprezou Raditz, em grande parte devido ao preconceito que um guerreiro de alto nível tem em relação a um guerreiro de baixo nível. Nappa só estava aliado a Raditz porque restavam apenas alguns Saiyajins no universo. Nappa sentiu que estava abaixo de sua dignidade prestar atenção a um guerreiro insignificante de baixo nível. Então, sempre que estava de mau humor, ele descontava sua raiva em Raditz, mostrando sua superioridade. Desta vez, além de cumprir a missão dada, Vegeta saiu sozinho usando a nave por motivos desconhecidos, deixando Nappa e Raditz no planeta. Nappa não se atreveu a mostrar sua insatisfação a Vegeta, então soltou sua raiva em Raditz. Raditz sabia que não era páreo para Nappa, então muitas vezes suportava a humilhação. No entanto, essa personalidade dele fez com que Nappa, como um guerreiro de alto nível, o desprezasse ainda mais. Hehe. Raditz, você sentiu que durante esse tempo Dodoria ficou arrogante novamente? Ele era muito discreto antes. Nappa se inclinou e disse de repente. Raditz olhou fixamente por um tempo. Ele geralmente não se importava com isso, então perguntou surpreso. Por que isso? Tolo, isso indica que Frieza voltará em breve. Dodoria deve ter sentido que, com um forte apoio, poderia ousar ser arrogante diante dos irmãos Abu e Kado. Então foi assim. Raditz chegou a uma conclusão. Nappa riu com vontade. Está aí a análise do tio Nappa. HM? Neste momento, o dispositivo de comunicação próximo ao seu ouvido apitou 2 vezes. Era o sinal de comunicação de Vegeta. Vegeta está voltando? Nappa parecia feliz e trocou algumas frases com Vegeta. Então, ele disse a Raditz. Prepare-se, Vegeta estará de volta em breve. Depois disso, Nappa enviou casualmente ondas de energia para a floresta distante e, em seguida, explosões estrondosas abalaram o terreno, produzindo fumaça negra. Quando a fumaça se dissipou, a terra tornou-se visível novamente e um terreno aberto, plano e queimado apareceu diante deles. Raditz olhou para a cena com calma, seus olhos brilhando com uma pitada de admiração. Embora Raditz também pudesse causar tanto dano, ele teria que usar mais esforço, ao contrário de Nappa, que fazia isso facilmente. Com certeza, merece ser aclamado como o poder de um guerreiro de alto nível. Raditz pensou com inveja em seu coração. Raditz, quando Vegeta voltar, iremos para outros planetas para realizar missões. Se o tio Nappa não agir por muito tempo, seu corpo ficará enferrujado. Depois de dizer isso, Nappa torceu o pescoço, produzindo um ruído de rangido. Não muito tempo depois, uma nave espacial não tão grande pousou no terreno aberto que agora se tornará árido. A escotilha se abriu e Vegeta desceu da nave. Cobrindo a boca e tossindo levemente, Vegeta estendeu a mão e espalhou a fumaça preta à sua frente. Ele olhou para Nappa e Raditz. Após ver suas expressões ansiosas para entrar em ação, Vegeta franziu a testa. Então, ele ligou o detector de energia e os examinou. Logo depois, Vegeta revelou uma expressão insatisfeita e disse friamente. Já faz tanto tempo, mas seu poder de batalha não melhorou nem um pouco? Vegeta, eu já tenho 3.000 Battle Power agora, Nappa disse arrogantemente. Como um guerreiro de alto nível, ele sentia que já era excelente. Depois de ouvir Nappa, Vegeta ergueu as sobrancelhas e repreendeu. Não faça papel de bobo. Você se acha muito poderoso com uma quantidade tão pequena de energia? Aos olhos dos verdadeiros especialistas, você não é nada. Relembrando os poucos Super Saiyajins que encontrou ao visitar Tarble, Vegeta sentiu um grande peso em seu coração. De qualquer forma, ele era o príncipe Saiyajin, então embora ele já admitisse, em seu coração, que era mais fraco que aqueles Super Saiyajins, seu orgulho ainda o deixava chateado. Ele não podia deixar passar. Nappa não sabia por que Vegeta estava tão bravo.
O poder de batalha do tio Nappa ultrapassou 3.000. Isso não é um assunto feliz? Por que Vegeta parece insatisfeito? Nappa não entendeu, então ele só pôde recuar com raiva para o lado. Quanto a Raditz, vendo que Nappa foi repreendido mesmo com sua força chegando a 3.000, ele pensou em seu poder de batalha e sentiu vergonha de mostrar seu rosto. Após um momento de silêncio, Vegeta disse de repente, não faremos nenhuma missão a seguir. Em vez disso, treinaremos adequadamente neste planeta. Mas se não cumprirmos as missões, não teremos uma boa explicação para dar ao lado do rei Freeza, Raditz disse submissamente. Não mencione Freeza na minha frente. Quando ele ouviu o nome de Freeza, uma luz fria brilhou nos olhos negros de Vegeta, e ele cerrou os dentes enquanto o ódio queimava em seu coração. Depois de confirmar a verdade sobre a destruição do planeta Vegeta por Chiaia, apenas o ódio restou no coração de Vegeta por Freeza. Além disso, Vegeta deu um sinal com os olhos, e Nappa e Raditz imediatamente perceberam e simultaneamente desligaram o detector. O que é? Aconteceu alguma coisa? Nappa perguntou cuidadosamente. Preste atenção no local quando você falar mais tarde. Deveríamos tentar não deixar Freeza saber disso. O rosto de Vegeta estava frio quando ele lhes contou a dura verdade. Acabei de receber a informação de que o planeta Vegeta original não foi destruído pelo chamado impacto do meteorito. Em vez disso, foi destruído pelo próprio Freeza. E todos os Saiyajins morreram pelas mãos de Freeza. O que? Nappa e Raditz ficaram atordoados. Planeta Vegeta e os Saiyajins. Como eles puderam ser destruídos pelas mãos de Freeza? Em particular, Raditz ficou em choque. Em seu coração, ele sempre pensou no rei Freeza como o grande imperador universal. Inesperadamente, o planeta Vegeta foi destruído por ele. O coração de Nappa também tremia. Pensando no personagem de Vegeta, ele perguntou cautelosamente, Vegeta, você vai procurar Freeza por vingança? Vegeta parecia sombrio enquanto bufava friamente e dizia, o ódio do planeta Vegeta deve ser retribuído, mas agora não é a hora. HMPH. Freeza está escondido. Ele deve ser ainda mais poderoso do que pensamos. No passado, ele pensava que Freeza era apenas um pouco mais poderoso que Dodoria e os outros. No máximo, ele tinha algumas dezenas de milhares de poder de batalha, mas a informação que Chiaia lhe deu fez sentir frio. Ele não pôde deixar de sentir uma sensação de urgência em seu coração. Ele precisava ficar mais poderoso, não apenas para superar Freeza, mas também para superar Chiaia e outros. Ele, Vegeta, era o único qualificado para se tornar um Super Saiyan. Nappa olhou confuso para Vegeta e perguntou, Vegeta, seu poder de batalha já não atingiu 10.000? Se você realizar a transformação do grande macaco, mesmo que não seja páreo para Freeza, você deverá ser o mesmo. HMPH, foi isso que pensamos antes. No entanto, alguém me informou que o poder de batalha de Freeza no estado normal é de 530.000. Estado normal? Isso não significa que Freeza também pode usar transformações em uma emergência como nós, Saiyajins? Vegeta zombou. As informações que ele tinha em mãos lhe deram uma compreensão básica de seus inimigos. Simplificando, ele atualmente não tinha qualificações para desafiar Freeza, nem mesmo um pouco de hostilidade deve ser revelada. Caso contrário, assim que Freeza tomasse conhecimento, ele mataria Vege como fez com outros Saiyajins. Para a satisfação de Vegeta, Freeza se retirou para os bastidores e não conseguiu ficar de olho neles por um curto período de tempo. Entretanto, atualmente, havia sinais de que Freeza estava planejando retornar. O que? Foi como um raio caindo do céu para atingir seus corações. Nappa e Raditz ficaram chocados e não conseguiram distinguir o norte do sul. De repente, um arrepio subiu do cóccix até o topo de suas cabeças. Mesmo estando sob o sol escaldante, eles se sentiam como se estivessem em um mundo de neve e gelo, sentindo um imenso frio. Vegeta, você não está brincando, certo? Nappa tossiu e perguntou incrédulo. Meu Deus, 530.000 de poder de batalha? E isso ainda está no estado normal? Freeza é tão poderoso? Parece que estou brincando. Todo o corpo de Vegeta exalava uma aura perigosa e seu olhar gelado parecia perfurar o peito de Nappa como uma espada. Ansioso, Nappa acenou apressadamente com a mão e disse, não foi isso que quis dizer. HMPH, você também precisa se apressar e treinar. Os Saiyajins não precisam de pessoas inúteis. Não me culpe por punir você então. Vegeta disse severamente. Nappa, que conhecia bem a personalidade de Vegeta, sabia que as palavras de Vegeta não eram ameaças vazias. Com a natureza cruel e implacável de Vegeta, ele os mataria, então Nappa rapidamente concordou com a cabeça. Por outro lado, Raditz ainda estava atordoado, e quando os olhos indiferentes de Vegeta se voltaram para ele, como se ele tivesse acordado de um sonho, Raditz também concordou repetidamente com a cabeça. Depois disso, Vegeta não prestou mais atenção em Nappa e Raditz, e sem nenhum pensamento perturbador em sua mente, ele voou para o lado e começou a treinar duro neste estranho planeta. Estrondo. Ondas intensas de energia dispararam desenfreadamente em todas as direções e, de repente, essas ondas de energia explodiram em um ruído ensurdecedor. Nappa e Raditz se entreolharam impotentes. Nappa acariciou sua grande cabeça careca e estalou os lábios. O que há com Vegeta? Quem contou tudo isso a ele? Esqueça, perguntar seria em vão. Nappa balançou a cabeça com escárnio, foi embora sozinho e também encontrou um lugar para treinar. Temos que lutar contra Freeza, isso é realmente. Raditz não sabia o que dizer. Seu rosto estava cheio de desânimo e derrota. Colocando-se contra Freeza, ele sentiu que seu futuro estava cheio de trevas. Planeta Onshan, depois que Chiaia completou o experimento do Deus Saiyan, ele também iniciou o cultivo de treinamento com Krillin e Myers. Ele teve que passar algum tempo revisando o que aprendeu com Whis. Ele sabia que o caminho para o treinamento atribuía importância aos esforços incessantes. Aqueles que não tinham perseverança estavam destinados a não ter futuro, assim como Gohan. Depois de 4 anos sem treinar, a força de Majin Buu também regrediu bastante.
Perdendo completamente o temperamento dos artistas marciais, não era de admirar que as pessoas fossem ridicularizadas como selvagens que o arroz, mais selvagens que o grande homem como personagem. Se o carrinho da frente tombar, será emitido um aviso ao carrinho seguinte asterisco. Chiaya entendeu completamente esta lição, então trabalhou ainda mais durante o treinamento. Chiaya queria atingir o nível de Super Saiyan 3 o mais rápido possível, e então correr para o 300º andar da estrela criadora do Deus de uma só vez com força suprema. Chiaya queria saber como seria melhorar sua dimensão depois que alcançasse o Super Saiyan 3. Seria como Gohan, entrando naquele estado misterioso, ou ele se tornaria diretamente um Deus Super Saiyan. Capítulo 364. O encontro de duas pessoas. O tempo passou e num piscar de olhos, 2 anos se passaram. Estes 2 anos foram muito importantes para o planeta Ongshan. A maioria dos descendentes Saiyan que seguiram Chiaya ao planeta Ongshan no passado já haviam se casado. A população do planeta Ongshan aumentou mais uma vez, com o número de Saiyajins chegando a 35.400. Além do crescimento populacional, o poder de batalha geral dos Saiyajins também estava aumentando, e com mais de 90 deuses Saiyajins escondidos por Chiaya, a força do planeta Ongshan era alta o suficiente para considerar toda a galáxia com desdém. Numa sala de treinamento, 3 pessoas estavam sentadas em silêncio no chão branco. A gravidade desta sala de treinamento era tão alta que todo o espaço estava envolto em uma opressiva aura vermelho escura. Zi. O motor estava funcionando com um som muito abafado. No entanto, as 3 pessoas situadas no centro da sala permaneceram obstinadas, sentadas de pernas cruzadas como se fossem velhos monges em meditação. Estrondo. Uma aura dourada irrompeu de repente e logo surgiram arcos elétricos branco-prateados que ocasionalmente convergiam, produzindo sons crepitantes. O sentimento opressivo pressionou para baixo com tanta força, como um objeto pesado com substância. Afetados por essa pressão, Schilling e Myers abriram os olhos simultaneamente. Seus rostos delicados eram como flores de lótus desabrochando, carregando um leve sorriso. Ambos olharam para a pessoa do outro lado da sala de treinamento. Chiaya ficou mais forte novamente. Agora estamos muito atrás dele mais uma vez, disse Myers zombeteiramente enquanto colocava a mão em volta de Schilling. Schilling sorriu e disse, também não somos fracos. Atingi o nível Full Power Super Saiyan e estou apenas a um passo de alcançar o Super Saiyan 2. Se nos fundirmos em Meiling agora, seremos mais poderosos. Sim, isso é certo. Concordando com as palavras de Schilling, o rosto de Myers estava cheio de confiança. Dizer que Chiaya os havia superado desde então, seja Schilling ou Myers, ambos não estavam totalmente convencidos. Ambos tinham um talento extremamente elevado e uma personalidade orgulhosa. Ambos serviram ao mesmo marido apenas porque estiveram juntos com Chiaya desde a infância e ambos cultivaram seus sentimentos desde a infância. Se fosse outra pessoa, eles o teriam beliscado instantaneamente até a morte. Depois de treinar por um longo tempo com Whis, a força de Schilling e Myers avançou naturalmente aos trancos e barrancos, e eles reconheceram a importância de perseguir os chamados Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3, para a amplificação de 100 vezes, 400 vezes? Depois que desenvolveram esse tipo de perspectiva, seus corações se ampliaram. Schilling e Myers já estavam insatisfeitos com um simples aumento de poder. Qual foi a utilidade de um tipo de transformação tão explosivo? Sua única busca era o eterno estado de Deus. O caminho para alcançar o estado de Deus era muito longo e difícil, e o tempo que teriam que gastar para alcançá-lo não era fácil de estimar. No entanto, o método de Chiaya, que envolvia acelerar a velocidade de desafiar a estrela criadora do Deus com a ajuda do poder concedido pelo estado Super Saiyan, foi excelente. Este método também era mais adequado para os Saiyajins. Chiaya deu um suspiro de alívio e abriu os olhos. Ele ainda estava no estado Super Saiyan 2, mas sua aura era tão suave que não era tão frenética e instável quanto o estado anterior do Super Saiyan 2. Este foi o efeito do status. Chiaya suprimiu o poder do estado Super Saiyan 2 com seu reino e dimensão, alcançando o efeito Full Power em pouco tempo. Chiaya, seu avanço parece ser muito grande. Olhando levemente para ele, Myers disse com um sorriso. Chiaya riu e disse, não é nada, apenas usando meu reino para suprimir o poder do Super Saiyan 2. Quando o relâmpago acabar, eu estaria no controle do meu poder. O relâmpago do Super Saiyan 2 foi uma descarga de elétrons livres causada pelo vazamento de energia. Quanto mais forte o raio, mais forte será a energia geral do estado de transformação, mas mais fraco será o controle da energia livre. Myers fez beicinho, flutuou para o lado de Chiaya e circulou algumas vezes. Sua boquinha rosada emitia sons de estalos de vez em quando em admiração. Você é incrível. Quer treinar conosco? Você ou Meiling? Claro que é Meiling. Não posso vencer você sozinho, disse Myers com naturalidade. Ok. Chiaya também pretendia exercitar seu corpo, então concordou prontamente. Devíamos ir para o espaço. Caso contrário, nossa batalha afetará enormemente o planeta Ongshan. Claro. Ambas as mulheres concordaram. Então, os 3 desligaram o motor da sala de treinamento e se teletransportaram para o espaço profundo, a várias galáxias de distância do planeta Ongshan. Chiaya e Meiling iniciaram uma batalha que abalou o mundo. Terra. Na periferia da Floresta Virgem onde ficava a Terra Sagrada de Corrin, a densa floresta subia e descia como uma onda. Ao longo de um rio, um riacho claro fluía por centenas de quilômetros até entrar no mar. Ao redor da Terra Sagrada havia uma enorme cordilheira que se estendia por milhares de quilômetros. Uma estrada sinuosa na montanha foi aberta ao longo do terreno. Em alguns lugares havia penhascos íngremes diretamente de um lado e do outro lado da cordilheira. Na frente estava a vasta floresta onde a Terra Sagrada de Corrin se estendia até onde a vista alcançava. Na estrada acidentada da montanha, um jovem carregando uma mala de viagem subia a estrada passo
passo a passo com a ajuda de uma bengala de madeira. No entanto, por estar escalando há muito tempo, os pés do jovem tremiam e sua testa estava coberta de gotas de suor do tamanho de grãos. Mas mesmo assim o jovem continuou subindo enquanto cerrava os dentes. Só mais um pouco, e chegarei à terra sagrada de Corin. O jovem estava vendo estrelas e sua consciência começou a ficar turva. Seu penteado afro estava pendurado impotentemente. Baque! O jovem de cabelo afro caiu no chão. Neste momento, uma voz soou ao lado de seu ouvido. Ei, você está bem? Ele olhou para cima e viu um jovem gordo e desleixado. Este jovem gordo usava um traje de guerreiro marrom amarelado com uma longa espada pendurada na cintura, como um ronin. Obrigado, estou bem. Meu nome é Yajirobe. Você também está aqui para desafiar a Torre Corin? O guerreiro gordo Yajirobe estendeu a mão e ajudou o jovem a se levantar, com um sorriso gentil e brilhante no rosto. O jovem de cabelo afro assentiu e disse, meu nome é Satã. Quero desafiar a Torre Corin e cumprir as expectativas do meu mestre. Satã? Esse é um nome muito estranho. Yajirobe murmurou o nome de Satã e então tirou 2 bolinhos de carne e uma garrafa de água de seus braços e os entregou. Isto é para você comer. Isso irá reabastecer sua força física. Além disso, você é realmente. Por que não fez os preparativos antes de vir para a terra sagrada de Corin? Satã engasgou enquanto devorava os bolinhos de carne. Ele deu um tapinha no peito com força e bebeu ferozmente um gole de água. Não pensei que a terra sagrada de Corin estaria tão longe. Está rodeado por uma floresta primitiva. Quando eu estava na metade, não havia mais comida seca. O rosto de Satã ficou vermelho e ele coçou a bochecha de vergonha. Desde o fim do incidente do Rei Piccolo, pessoas de todo o mundo perceberam o horror das artes marciais. Mais tarde, com o apoio de Central City, as artes marciais da Terra entraram repentinamente em uma época de prosperidade. Neste momento, as pessoas perceberam que havia muitos artistas marciais poderosos na Terra. Com a crescente popularidade do livro de Tiggs, biografia de Martial Imortal, a Terra Sagrada de Corin, um lugar no qual ninguém estava interessado antes, de repente entrou na vista das pessoas. Depois disso, artistas marciais vieram continuamente à Terra Sagrada de Corin para desafiar a Torre Corin. No entanto, ninguém conseguiu escalar com sucesso a Torre Corin ainda. Você é um samurai? Por que você quer desafiar a Torre Corin? Satã perguntou. Yajirobe sacou sua longa espada e brandiu-a algumas vezes no ar. Alguns raios frios brilharam e Yajirobe embainhou sua longa espada enquanto várias mechas de cabelo preto flutuavam da cabeça de Satã. Seu cabelo afro foi cortado ao meio. Satã gritou em estado de choque e de repente começou a suar frio. Yajirobe disse friamente, esta é uma habilidade de espada que desenvolvi sozinho. Quero testar se aquele Corin imortal é tão poderoso ou não. A testa de Satã estava coberta de suor frio quando ele deu um sorriso forçado e disse, você é incrível. Yajirobe olhou surpreso para Satã. Vendo que Satã não parecia um artista marcial, Yajirobe perguntou, e você? Por que você está desafiando a Torre Corin, para se tornar famoso? Como se tivesse sido muito insultado, Satã deu um pulo, suas bochechas ficando vermelhas. Não, estou tentando cumprir as expectativas do meu mestre. Satã disse lentamente. Acontece que Satã veio de uma escola de luta livre distante e impopular. Um dia, ele saiu para participar de uma competição com seu mestre e ridicularizou descuidadamente o penteado do mercenário Tão em uma taverna familiar em South City, ação que culminou no assassinato de seu mestre. Ele também ficou gravemente ferido. Depois dessa experiência, Satã jurou resolutamente que nunca mais lutaria contra um oponente desconhecido e extremamente poderoso. Pensei que seria assim durante toda a minha vida, mas a vida dos artistas marciais, conforme descrita pela senhorita Tiggs, é tão cativante. Então, para atender às expectativas do meu professor, quero desafiar a Torre Corin. Capítulo 365. Satã e Yajirobe. Yajirobe olhou surpreso para Satã e de repente acenou com a bainha em sua mão, riu e disse, eu não sabia que suas ambições eram tão altas. Eu não pensava tanto quanto você. De qualquer forma, muitas pessoas estão correndo para a Torre Corin, então vamos lá. Não causaremos uma boa impressão se chegarmos atrasados. Depois de falar, Yajirobe desceu a estrada acidentada da montanha com sua longa espada apoiada no ombro. Ele se foi em pouco tempo. Satã exclamou e rapidamente o seguiu. Seria imprudente desprezar o ritmo de Yajirobe por causa de seu físico acima do peso. Sua velocidade não foi lenta enquanto ele atravessava o terreno como um especialista em artes marciais, movendo-se sem deixar rastros. Satã exerceu toda a sua força, mas ainda assim não conseguiu acompanhar a velocidade de Yajirobe. Ei, espere por mim. Satã estava ofegante enquanto lutava para acompanhar. Depois de um tempo, Satã apoiou-se numa pedra à beira da estrada, ofegante. Yajirobe diminuiu a velocidade e disse com desdém, pensei que você tivesse dito que é um lutador? Por que você é tão inútil? Você não consegue nem acompanhar um ritmo tão lento. Acho que você deveria desistir de desafiar a Torre Corin quanto mais cedo melhor. Nesse ritmo, você nem conseguirá chegar lá. Como diabos vocês artistas marciais treinam? Satã ficou sem palavras. Ele começou a questionar suas artes marciais. No entanto, depois de um tempo, Satã balançou a cabeça. Ele também participou de muitas competições de luta livre e ganhou muitos campeonatos. Ele também poderia ser considerado um pouco conhecido como lutador, então como ele se esquivaria se outros pudessem avançar? Deve ser dito que Yajirobe era muito poderoso. Neste momento, Satã de repente se lembrou de algo. No último torneio mundial de artes marciais, o campeão mundial de luta livre Gregor também participou do torneio de artes marciais, mas no final nem se classificou para as quartas de final. A luta livre não é páreo para as artes marciais. O coração de Satã estremeceu quando ele chegou a esta conclusão. Yajirobe, você pode me ensinar artes marciais?
Satã implorou. Ele finalmente entendeu que as habilidades de luta livre que aprendeu anteriormente não eram páreo para artes marciais profundas. Satã geralmente participava de torneios, mas nunca encontrou verdadeiros especialistas. E eu te ensinando artes marciais, eu não consigo fazer isso. Yajirobe balançou a cabeça repetidamente e disse, minhas artes marciais são algo sobre o qual eu mesmo ponderei. Não sei como ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas era um assunto problemático e Yajirobe não estava preparado para isso. Satã ficou pasmo ao pensar, então esse cara na minha frente é um gênio. Ele já é incrível sem nenhuma orientação externa. Então se ele tivesse sido especialmente treinado, não teria sido ainda mais extraordinário? Devo abraçar esta coxa com força. Satã imediatamente se decidiu. Em alguns aspectos, Satã adorava cair nas boas graças dos outros para ganho pessoal. Ele também adorava agir em grande estilo. Embora ele tenha roubado os créditos de Goku e de alguns outros na saga Cell Games da obra original, ele ainda tinha um senso de justiça geral. Ele avançou corajosamente muitas vezes quando a Terra estava em perigo. Ele poderia ser considerado um homem de caráter naquilo que faz. Satã era uma pessoa muito comum e sem importância, armado tanto de covardia quanto de coragem. Ele era um personagem tão contraditório que os homens amavam, enquanto muitos outros igualmente o desprezavam. As pessoas que gostavam dele o viam como uma pessoa verdadeiramente temperamental, que usava suas piadas para mudar o ambiente como um conciliador. No entanto, as pessoas que o desprezavam o viam como alguém que desejava a fama, roubando assim os créditos de Goku. A última categoria desejava poder estrangulá-lo com as mãos. Contudo, não importa o que aconteça, o caráter de Satã foi criado para ter sucesso. Satã decidiu segurar as coxas grossas de Yajirobe, então ele imediatamente agiu e grudou em Yajirobe como um gesso de pele de cachorro, implorando continuamente a Yajirobe tanto que se tornou irritante. Já falei, não sei ensinar as pessoas. Se você escalar a Torre Korin, não pode simplesmente perguntar ao imortal Korin? Mas se eu não consigo escalar, então o que eu faria? Você não pode me ajudar? Satã pediu descaradamente. Mesmo antes de tentar escalar a Torre Korin, ele começou a traçar planos sobre o que fazer se não conseguisse escalar a Torre Korin. Yajirobe ficou sem palavras. Assim Satã e Yajirobe discutiram até chegarem à terra sagrada de Korin. Na floresta densa, quando a Torre Korin, que penetrava no céu, apareceu em suas vistas, ambos ficaram pasmos. Esta é a Torre Korin? É tão alto. Satã exclamou surpreso e ao levantar a cabeça, sentiu-se tonto. Sim, também há muitas pessoas escalando. Yajirobe apontou para os pontos pretos no alto do céu. Parece que vi alguém caindo. Eu também vi. Satã recuou com os pés trêmulos enquanto pensava. Caindo de um lugar tão alto. Mesmo que eu não morra, ficarei aleijado. Porém, após lembrar que seu mestre tinha grandes expectativas para que ele fosse o artista marcial mais forte do mundo, Satã respirou fundo, cerrou os dentes e revelou o espírito perdido de um bravo guerreiro. Ele segurou firme a torre de marfim e, aparentemente do nada, tirou uma corda de seu corpo e começou a subir a passo de caracol. Depois de observar Satã enquanto ele subia dezenas de metros, Yajirobe estalou os lábios. Ele se curvou, exerceu força nas solas dos pés e saltou. Uau! Como um projétil de artilharia, ele logo superou Satã. Ei, espere por mim. Realmente problemático, Yajirobe murmurou para si mesmo e esperou que Satã subisse. Então, ele agarrou a coleira de Satã e puxou-o para cima. Então, sob os gritos de Satã, Yajirobe o trouxe enquanto ele voava rapidamente em direção ao topo da Torre Korin, quase subindo 7 ou 8 metros a cada salto. Logo, Yajirobe superou a maioria dos adversários. Corda, minha corda quebrou. No topo da Torre Korin, no edifício esferoide, Korin olhava silenciosamente para as cenas abaixo, de Satã e Yajirobe escalando a Torre Korin. Esses dois caras, a velocidade de subida deles é muito boa. Korin balançou a cabeça enquanto bebia chá. Ao lado de Korin, uma garota de cabelos compridos e um Shogun azul estava parada em silêncio. A figura da garota era linda e seus cabelos pretos e finos tremulavam ao vento. O Shogun justo delineava corretamente o corpo ágil e gracioso da garota. Suas bochechas perfeitas eram brilhantes e cristalinas como jade com uma pele tão macia. O que você está olhando, imortal Korin? A garota de cabelos compridos perguntou curiosamente, seus olhos negros brilhando. Hehe, dois caras interessantes. Um deles é inesperadamente autodidata. Se ele puder ser treinado adequadamente, ele pode não ser necessariamente pior que você. É que esses caras parecem um pouco preguiçosos. Não sei se eles são adequados para serem artistas marciais. Korin respondeu com sinceridade. Desde que Yajirobe entrou no alcance da terra sagrada de Korin, ele chamou a atenção de Korin. Embora tenha havido um aumento no treinamento em artes marciais no Círculo de Artes Marciais da Terra, havia apenas alguns artistas marciais com talento excepcional. Atualmente, Yajirobe foi o suficiente para fazer Korin olhar para ele de uma maneira favorável. Xixi, por que você veio aqui? Korin estreitou os olhos e avaliou a garota à sua frente. Desde que Goku, Xixi, Kuririn e Yancha começaram a treinar no Mirante, Korin tem prestado atenção ao treinamento deles. Essas crianças trabalharam muito e, sob a orientação do Sr. Popó e Kami, absorveram a nutrição sem parar, como uma esponja. Eles alcançaram um novo crescimento quase todos os dias. Korin ficou muito otimista depois de ver isso. Ele esperava que a Terra pudesse produzir muitos artistas marciais poderosos. Afinal, ele aprendeu com Chiai há muito tempo que a Terra era apenas um planeta fraco de baixo nível no universo. Ninguém sabia se já existia uma força no universo escuro olhando para a Terra como uma presa. Para a segurança futura da humanidade, havia uma necessidade urgente do aparecimento de um guerreiro poderoso entre os humanos. Além disso, Korin também aprendeu com Kami que o Rei Piccolo ainda não havia sido eliminado, então ninguém sabia quando ele surgiria para causar problemas novamente.
Um guerreiro com um forte senso de justiça também era uma salvaguarda para a terra. Nesse momento, Xixi ergueu os olhos e disse envergonhado: Imortal Corin, quero alguns feijões senzu. Corin perguntou surpreso: Para que você quer feijão senzu? Não me diga que a primavera divina no mirante não é suficiente para eliminar o cansaço do seu treino diário? Xixi revirou os olhos e disse: Kami organizou uma missão para cada um de nós. Eu tenho que ir ao mundo mortal para encontrar a entrada para o reino demoníaco e então derrotar Shula. Reino demoníaco? Kami está deixando você ir sozinho? Corin ficou um pouco chocado. Embora o reino demoníaco da Terra fosse apenas uma pequena parte de todo o reino demoníaco, ainda havia alguns especialistas nele. Xixi assentiu. Ela olhou para Corin e disse: Exatamente. Por ser perigoso, quero preparar um pouco mais de feijão senzu. Corin entendeu os perigos do reino demoníaco. Ele pegou alguns feijões senzu de uma panela de barro, colocou-os em um pequeno saco e entregou-o. Guarde esses feijões senzu. Os especialistas do reino demoníaco não são comuns. Você tem que ter cuidado. Xixi acenou com a cabeça e guardou os feijões senzu. A propósito, você disse que Kami organizou uma missão para cada um de vocês. Então, quais são as missões atribuídas aos outros? Corin ficou um tanto curioso ao olhar para Xixi. Capítulo 366. Teste de Kami. Xixi aceitou os feijões senzu do imortal Corin. Depois de aceitar favores do imortal Corin, ela não conseguiu dificultar as coisas para ele, então sorriu levemente e contou-lhe os detalhes completos das missões de todos. Coririn deve procurar uma cabaça em uma remota floresta montanhosa que possa sugar as pessoas. Yansha tem que ir para Humble Mountain e conseguir uma coroa incrustada de diamantes. Quanto ao irmão mais velho Goku, parece que ele tem que ir para um lugar chamado Monte 5 Elementos para eliminar o Centro do Fogo. Monte 5 Elementos? Esse não é o território dela? Kami permitiu que Goku procurasse por ela? Corin exclamou surpresa. No entanto, depois de recordar o nível de força atual de Goku, ele não ficou muito preocupado. Vendo o olhar surpreso de Corin, Xixi perguntou: O que há de tão especial neste Monte 5 Elementos? Corin fez uma pausa e disse: É mais que especial. Há uma divindade poderosa vivendo no Monte 5 Elementos. Ela tem vigiado a passagem entre o submundo e o mundo mortal por dezenas de milhares de anos. Até mesmo Kami teria que se referir a ela respeitosamente como Sênior. Ele não ousaria ofendê-la descuidadamente. Dezenas de milhares de anos? Xixi ficou surpresa ao pensar: quem pode viver tanto tempo? Ela é a divindade mais antiga da Terra e tem uma amizade muito boa com o Rei do Inferno. Kami deixou Goku ir até a casa dela para apagar o Centro do Fogo. A dificuldade não é pequena, Corin disse preocupada. Corin viveu nesta torre Corin por 800 anos, um período de tempo incomparável com a divindade que viveu por dezenas de milhares de anos. Corin olhou para Xixi com o coração de espelho e pensou: Kami está enviando Xixi e Goku nas missões mais difíceis. Parece que ele pretende se concentrar em treiná-los. Corin adivinhou que Kami estava considerando a questão de um herdeiro. Depois que Xixi ouviu as palavras de Corin, ela deu um tapinha no peito e disse alegremente: Acontece que existe uma pessoa tão poderosa vivendo no Monte 5 Elementos. Comparado a isso, o reino demoníaco é muito mais fácil. Em vez de enfrentar um deus que viveu por dezenas de milhares de anos, ela poderia muito bem ir para o reino demoníaco. Imortal Corin, irei agora. Xixi convocou Flying Nimbus, pulou nele e disse adeus a Corin antes de desaparecer no horizonte. Este é o teste de Kami para ela? Kami, você realmente se decidiu? Corin murmurou baixinho enquanto olhava na direção onde Xixi havia desaparecido por um tempo e depois continuou prestando atenção em Satã e a Jirobe abaixo, que continuavam subindo a torre Corin. Eles devem aparecer em algumas horas? Uma brisa fresca soprava suavemente e mesmo depois de uma forte chuva, ainda havia calor de verão na atmosfera. Em uma enorme floresta cercada por montanhas imponentes e cumes íngremes, Coririn usava o traje de artes marciais laranja escuro da escola da tartaruga enquanto caminhava pela longa e estreita estrada da montanha, passo a passo. A estrada da montanha era muito íngreme e muitas vezes os obstáculos na estrada tinham que ser eliminados para abrir a estrada. Kami pediu para ele encontrar, neste lugar, uma cabaça que pudesse sugar as pessoas para dentro dele. Coririn estava procurando há muito tempo, mas ainda não encontrou pistas. De repente, ouviu-se o som de tiros vindo das profundezas das montanhas, e uma densa multidão de pássaros e feras se assustou de surpresa, voando para longe da floresta. Sons de tiros, tem alguém na frente? Coririn murmurou e foi procurar a origem dos tiros. Depois de um tempo ele encontrou algumas aldeias à frente. Em outra montanha exposta de pedras azuis, rochas montanhosas rachadas e desgastadas cresciam do solo como um toco de árvore, formando uma grande floresta de pedra feita de pedras azuis. Cada pedra azul era um pico pontiagudo de montanha, entre os quais um dos picos das montanhas era particularmente alto e cercado por montanhas rochosas. Os picos tinham centenas de metros de altura e o sopé da montanha parecia ter sido cortado por uma grande espada. Todo o pico da montanha foi destruído, deixando para trás um terreno aberto de 200 metros quadrados. No meio da praça lisa havia um santuário de pedra, no topo do qual estava consagrada uma coroa dourada e deslumbrante. Estrondo. Um relâmpago branco brilhante com uma leve mistura de roxo desceu das nuvens escuras e atingiu os fragmentos de pedras, quebrando-os imediatamente e dando origem a uma aura fria no processo. Não muito longe, um jovem de cabelos curtos estava sentado em silêncio de pernas cruzadas, com uma fita vermelha na cabeça tremulando ao vento. De repente, o jovem abriu os olhos que brilhavam de determinação, e fitou a coroa que não estava longe. Ele deu um passo à frente e, como uma cobra relâmpago, disparou para uma distância de 7 ou 8 metros do santuário de pedra. Neste momento, a ira do céu parecia ter sido invocada quando um relâmpago, com meios de espessura, penetrou nas nuvens e caiu. Estrondo. A expressão do jovem mudou drasticamente.
O ataque surpresa fez com que seu ataque falhasse no último minuto, então ele não teve escolha senão recuar impotente. Só um pouco curto. Talvez eu consiga se tentar mais algumas vezes. O jovem estava completamente calmo. Todo seu corpo tremeu de repente e uma aura inspiradora irrompeu. No passado, ele era um bandido viajando por um deserto desolado. No seu ramo de atividade, deslocou-se livremente pelo deserto, considerando-se o melhor. Se não fosse por seu encontro com Goku, ele poderia nem ter saído do deserto, e também não teria aceitado o mestre Roshi como seu professor para superar Goku. Talvez, durante toda a sua vida, ele teria sido o filho pródigo do deserto. Para superar Goku, ele deixou o deserto para aprender artes marciais, na esperança de derrotar Goku sozinho um dia. Sua força atual era muito maior do que antes e ele ainda estava destinado a ficar mais forte no futuro. Porém, a disparidade entre ele e Goku não diminuiu. Em vez disso, tornou-se mais amplo. Yancha riu de si mesmo e pensou, talvez eu não devesse me comparar com Goku. Não, minhas artes marciais não são tão superficiais. Os olhos de Yancha estavam determinados enquanto brilhavam com luzes brilhantes como raios de relâmpago. Neste momento, sou um artista marcial. Não estou praticando artes marciais para competir com os outros, mas para realmente me superar. Neste momento, a aura de Yancha mudou completamente e tornou-se um tanto profunda. Ele se levantou com o coração calmo como a superfície de um rio sem ondas. Ele mais uma vez se decidiu e caminhou em direção ao santuário de pedra no centro. Os relâmpagos estrondosos continuavam brilhando ao seu redor, mas Yancha estava completamente calmo, como se não tivesse visto os relâmpagos ferozes e assustadores. Craque! As pedras cianas se transformaram em pó quando Yancha pisou no santuário de pedra e alcançou a coroa. Monte 5 elementos, o topo da montanha. A enorme fornalha de 8 divisões suprimia a passagem entre o mundo mortal e o outro mundo. Chamas vermelhas voaram para fora da fornalha das 8 divisões, iluminando os arredores com uma cor branca brilhante. No fundo da fornalha das 8 divisões, o inferno furioso vazava de uma pequena rachadura. Essas chamas perfuraram as veias abaixo da terra, fazendo ferver centenas de quilômetros ao redor. O inferno escaldante provocou uma tempestade de vento, inundando os arredores com uma aura opressiva. Goku, vestindo a roupa pesada feita por Kami, saltou do Flying Nimbus, fazendo com que o chão se abrisse e pedras velhas se quebrassem devido às vibrações. Então este é o elemento do Monte 5. Está muito quente. Kami me disse para apagar as chamas do centro, então por onde devo começar? Goku apoiou o queixo na mão e ponderou. Em apenas 2 anos, a altura de Goku aumentou várias dezenas de centímetros como uma muda. Se Bulma estivesse aqui, ela só alcançaria o nível das sobrancelhas dele. Kami enviou Goku para extinguir as chamas no centro da Terra. No entanto, Kami não deu a Goku um método para extinguir as chamas, deixando Goku um pouco irritado. Nos arredores de West City, enquanto uma nuvem de areia subia, o veículo off-road de Bulma acelerava na estrada de cascalho do subúrbio. Depois de se formar na faculdade, Bulma trabalhou por alguns dias na empresa de sua família. A vida calma não conseguiu amarrar seu coração corajoso e aventureiro. Finalmente Bulma não aguentou mais, então ela fugiu de casa e começou a procurar pelas esferas do dragão. Bulma estava usando um chapéu de cowboy e um vestido usado na viagem com uma leve maquiagem no rosto. Ela apertou o botão do radar Dragon Ball em sua mão. Além das 3 esferas de dragão que Goku deixou com ela, as outras 4 estavam em movimento. Ela sabia que a bola 4 estrelas sempre esteve com Goku. Hehe, todos estão se movendo. Goku já deve ter saído do mirante. Caramba! Todos já saíram, mas não vieram brincar comigo. Bulma ergueu seus lábios sedutores que pareciam cerejas cheias de água. Bulma sorriu, bufou e disse, já que você não vem me procurar, irei procurar você e depois lhe ensinarei uma boa lição. Bulma tinha uma expressão presunçosa enquanto cantarolava uma música. Seus longos cabelos roxos flutuavam no ar enquanto os cantos de sua boca inconscientemente se curvavam em um leve sorriso. Capítulo 367. Kakaroto? O veículo off-road acelerou todo o caminho, causando uma longa trilha semelhante a uma cobra na areia amarela ondulante. Bulma estava usando óculos escuros enquanto acelerava, saindo de West City. Depois de viajar e se aventurar ao longo do caminho, Bulma entrou em uma vasta planície um dia depois. Era um lugar desolado e sem gente. Neste momento, uma pós-imagem brilhou no céu, atraindo a atenção de Bulma. Tirando os óculos escuros, ela olhou surpresa. A pós-imagem parecia ser de uma pessoa. Tem gente que consegue voar sem veículo? É a Skyovering Art usada por Tien Shinhan? Seus olhos azul-violeta revelaram um olhar curioso. Bulma, que frequentemente interagia com Goku e outros, também poderia ser considerada meio artista marcial. Ela rapidamente seguiu com seu veículo. 10 minutos depois, a figura pousou em uma pedra imponente e disse friamente para Bulma, garotinha, por que você está me seguindo? O homem estava vestindo estranhas roupas branco-prateadas. Ele havia notado há muito tempo que Bulma o estava seguindo. Nesse momento, Bulma também sabia que já estava exposta. Ela levantou a cabeça para olhar a aparência da pessoa e ficou imediatamente chocada. Ela não pôde deixar de gritar, Goku, por que você está? Não, você não é Goku. Goku não é tão maduro quanto você. Bulma ficou surpresa com o fato de que o homem com roupas branco-prateadas se parecia exatamente com Goku, mas por suas expressões faciais e temperamento, Bulma pôde perceber que ele não era o Goku que ela conhecia. Ele se parece exatamente com Goku e é maduro. Ele é parente de Goku? Os pensamentos de Bulma vagaram. Ela sabia que Goku foi abandonado em uma montanha remota quando era criança e que o vovô Gohan o pegou e o criou. Goku? Bardock murmurou baixinho, e então as cenas do futuro apareceram de repente em sua mente. Goku é o nome de Kakaroto na Terra.
Parece que essa garota conhece Kakaroto. Bardock olhou para Bulma e de repente descobriu que ela também havia aparecido nas cenas do futuro, as cenas de Kakaroto no planeta Namek. Você conhece Kakaroto? A voz de Bardock era tão gentil quanto possível, mas seu temperamento inato o fazia parecer muito frio e indiferente. Bulma não pôde deixar de congelar. Ela parecia ter ouvido o nome Kakaroto em algum lugar. Certo. Foi na vila de Shiaya. Naquela época Shiaya havia chamado Goku de Kakaroto. Então Kakaroto é Goku. Você quer dizer Goku? De repente Bulma avistou o rabo na cintura de Bardock e exclamou animadamente. Ah, você também tem um rabo, e é parecido com o de Goku. Você deve ser o pai de Goku. Sim, eu sou o pai de Kakaroto. Depois de perceber que a garota à sua frente era uma boa amiga de seu filho, Bardock franziu a testa e perguntou. Garota, o que você está fazendo vindo aqui? Não tem medo do perigo? Bulma sorriu e respondeu. Saí para encontrar Goku. Faz muito tempo que ele não vem me ver. Ao ouvir isso, Bardock ficou pasmo. De repente ele pensou nas cenas do futuro em que eles apareceram juntos no planeta Namekusei. Se eles não têm nenhum relacionamento próximo, parece improvável que ela o siga para um lugar tão distante. Será que essa garota é minha futura nora? Com esse palpite, Bardock sentiu que Bulma era mais agradável aos olhos. Ele pensou, com sua aparência, ela é uma boa combinação para meu filho. No entanto, seu poder de batalha é um pouco baixo. Bardock balançou a cabeça com esse pensamento. Ele sabia que os terráqueos tinham um baixo poder de batalha. Se você quiser ver Kakaroto, posso levá-lo até ele. Ele está em um lugar 6.720 quilômetros a sudoeste, disse Bardock apontando em uma direção. Bulma imediatamente retirou o radar da esfera do dragão e com certeza viu que havia um sinal da esfera do dragão na direção indicada por Bardock. Você está certo, mas como você sabia, tio? Ao sentir que as habilidades de Kakaroto são apenas mais ou menos. Embora não valha a pena mencioná-los entre os Saiyajins, pelo menos na Terra, eles não são ruins. Bardock, aquele que conhecia o futuro, não achava que o Goku atual fosse muito fraco. Talvez como Sir Shiaya disse, a oportunidade de avanço de Kakaroto ainda não chegou e no momento, seu potencial ainda está adormecido. Saiyajin? Bulma pensou, este não é o protagonista do livro de Tits? Espere, as características de Goku não são semelhantes às de um Saiyajin no livro? Existem Saiyajins neste mundo? Bulma estava cheia de dúvidas. Se existem Saiyajins no universo, isso significa que Freeza também existe? Ah, naquele livro Freeza era uma existência semelhante ao imperador do universo. Se alguém como ele existir, será muito assustador. Então Bulma perguntou cuidadosamente. Tio, você acabou de dizer que Goku é um Saiyajin então? Existe uma pessoa na galáxia chamada Freeza? Você também conhece Freeza? Bardock pareceu um pouco surpreso, mas rapidamente acenou com a cabeça e disse. Sim, a área norte costumava ter uma pessoa assim, mas ele era extremamente antagônico aos Saiyajins. É real. As histórias do livro da minha irmã são reais. O coração de Bulma não pôde evitar pular violentamente. Mas como minha irmã sabe sobre tantas coisas no universo? Ah, sim, deve ser Jacó quem contou a ela, o cara estranho que afirma ser membro da Patrulha Galáctica. Bulma começou a pensar mais sobre isso. As memórias fragmentadas em seu cérebro foram conectadas e as memórias de sua infância foram despertadas. Ela lembrou que havia uma pessoa que afirmava ser da Patrulha Galáctica e que esteve na casa deles, e essa pessoa os levou à casa de algum médico. Parece que também consertei uma nave espacial. Sério, por que não me lembrei de tudo isso até agora? Tio, o planeta Vegeta não foi destruído por Freeza? Você não estaria na Terra para trazer Goku de volta, certo? Bulma perguntou nervosamente. Ela definitivamente não poderia deixar Goku voltar. Bardock olhou surpreso para Bulma e pensou, essa garotinha sabe bastante. Bardock respondeu, não pretendo trazer Kakaroto de volta. O lugar onde ele cresceu é a Terra. Vim para a Terra porque sinto que suas artes marciais são muito fracas. Com uma destreza tão fraca, como ele enfrentará seus inimigos no futuro? Vou treiná-lo bem por um tempo. Ei, garotinha, você gosta de Kakaroto? O que? Bulma respondeu inconscientemente e então ela ficou ali parada. Sua mente estava em branco. Então, você nunca pensou sobre isso? Bardock riu, mas em seu coração ele já via Bulma como sua nora. Ele fez isso por causa de suas visões do futuro. Essa garota ficaria ao lado de Kakaroto, não importa o quão perigoso fosse. Bulma ficou parada e quando um rubor apareceu de repente em suas bochechas perfeitas, seu coração disparou. Eu realmente gosto de Goku? Bulma relembrou as pequenas coisas que sabia sobre Goku. 5 anos atrás, quando ela conheceu Goku pela primeira vez, ele era apenas uma criança inexperiente, resgatando-a da boca de um dinossauro. Eles partiram em aventuras juntos e num piscar de olhos, 5 anos se passaram. A criança já havia crescido e se tornado um herói que salvou o mundo. Bulma levantou a cabeça e viu a expressão de Bardock, que era um sorriso, mas não um sorriso. Ela abriu a boca e disse sem jeito. Tio, você deveria me levar até Goku primeiro. Haha. Bardock riu e assentiu. Então ele tirou uma máscara, colocou-a e disse, não informe Kakaroto da minha identidade quando o encontrarmos. Não quero que ele saiba do seu passado ainda. Por quê? Bulma perguntou intrigada. Bardock não respondeu, então Bulma, com tato, não perguntou de novo. Bardock voou diretamente para o ar e perguntou, você tem um meio de transporte mais rápido? É um longo caminho até a localização de Kakaroto. Sim. Bulma tirou um avião a jato da cápsula Oipoi que poderia aumentar muito sua velocidade. Logo depois, Bardock e Bulma aceleraram, indo em direção ao Monte 5 Elementos. Capítulo 368, Bardock encontrando Goku. O Monte 5 Elementos tinha uma vegetação exuberante e florestas imponentes. A luz do sol formou lindos pontos de luz depois de passar pelas folhas da copa das árvores.
No pico da montanha, Goku estava ocupado consertando a rachadura acima da fornalha das 8 divisões, e ao lado dele estava uma linda gigante, comendo uma grande tigela de macarrão que ela segurava. Ela tinha 2 longas penas de calda de fazão no topo da cabeça. Gohan, seu neto é muito mais poderoso que você, a bela mulher disse a um homem velho, com uma barba branco-acinzentada, que ficou ao lado dela enquanto ela largava a tigela e encolhia até o tamanho de um humano normal. Este velho era o avô de Goku, Gohan. Após a morte do vovô Gohan, ele foi encarregado de cuidar da fornalha das 8 divisões no lugar de Anin. A razão pela qual a Montanha de Fogo e o Monte 5 Elementos do Rei Boi estavam tão quentes foi devido à rachadura na fornalha das 8 divisões. Depois de ouvir Anin elogiar Goku, vovô Gohan riu e disse calmamente: Goku, esta criança agora está treinando no mirante. Suas conquistas não serão pequenas no futuro. Não há nada de bom nesses Kami, mas seu neto é muito bom. Anin não expressou nenhuma opinião, mas ela não negou as conquistas de Goku enquanto menosprezava as conquistas de Kami. Ela pensou consigo mesma: a força do neto de Sengoku não é muito mais fraca que a minha. Quem poderia imaginar que o Kami deste mundo mortal teria tanta sorte? Vovô, consertei a rachadura na fornalha das 8 divisões. Enquanto Gohan e Anin conversavam, Goku consertou a fornalha das 8 divisões. Para consertar a rachadura, Goku teve que encontrar a casca do ovo do pássaro Ikui. Depois de um trabalho frenético, Goku finalmente apagou o fogo. Bom, vovô Gohan acariciou a barba e riu muito. Anin também ficou muito feliz porque mais uma vez pôde cozinhar macarrão com o fogo mais forte da fornalha das 8 divisões. De repente, uma aura poderosa se aproximou do Monte 5 Elementos. Goku, Anin e vovô Gohan perceberam isso, fazendo com que suas expressões se tornassem graves. Anin abriu a boca e disse em estado de choque: inesperadamente existe um especialista no mundo humano. Ele está vindo em direção ao Monte 5 Elementos. Este lugar está localizado na junção do mundo mortal e do outro mundo. Não deveria ser difícil para as pessoas encontrá-lo? Vovô Gohan perguntou. Ele ficou um pouco surpreso. É difícil dizer. É um Ki tão poderoso. Seria bom se eu pudesse lutar com ele. Goku, porém, parecia muito animado neste momento. Em seu coração, Goku estava ansioso para lutar. Seus olhos estavam em erupção com uma forte intenção de luta. Você não deve lutar. Goku, você não é o oponente dele. Quando Anin e vovô Gohan viram sua expressão, correram para detê-lo. No momento, não se sabia se o recém-chegado era amigo ou inimigo, então não seria bom ofendê-los precipitadamente. Os lindos olhos de Anin giravam enquanto ela pensava em várias contramedidas. Assim como Anin e os outros estavam ansiosos e com medo, Bardock trouxe Bulma e entrou na fronteira do Monte 5 Elementos. Não é bom. Essa pessoa entrou no limite dimensional. O semblante de Anin mudou abruptamente. Seus olhos de fênix se ergueram ligeiramente e a aura ao redor de seu corpo se condensou. Assim como o mirante do Reino Celestial, o Monte 5 Elementos é um lugar muito especial. Pessoas comuns não podem entrar neste lugar. Anin pode ter certeza de que a outra pessoa está correndo em direção ao Monte 5 Elementos. Essa pessoa chegou. O encantamento que protegia o Monte 5 Elementos de repente caiu como vidro quebrado. Imediatamente uma aura sufocante, como areia amarela ondulante, entrou, e a aura semelhante a uma substância se transformou em uma onda de Ki. O pico do Monte 5 Elementos tremeu como se tivesse enfrentado uma forte tempestade, destruindo tudo ao seu redor. Goku e os outros eram mais sensíveis ao Ki, então parecia que uma enorme montanha estava pressionada contra seu peito, dificultando a respiração. Uma aura tão assustadora. O coração de Goku pulou loucamente. Sua intenção de lutar desapareceu completamente depois de experimentar a aura opressiva. Goku sabia que não era páreo para o recém-chegado. Goku! De repente, uma voz nítida e agradável foi ouvida e logo depois, Goku viu Bulma, que usava roupas de cowboy justas, acenando com as mãos. Ela correu em direção a eles, fazendo seus longos cabelos roxos esvoaçarem. Bulma, por que você está aqui? Goku ficou surpreso. Ele não esperava encontrar Bulma aqui. Por quê? Não posso ir procurar por você? Bulma sorriu, abraçou Goku com força e depois o encarou com insatisfação. Não é isso. Além disso, você pode me deixar ir. Você está me deixando desconfortável. Goku disse, sentindo-se desconfortável. Bulma também reagiu e rapidamente libertou Goku. Suas pupilas violetas estreladas observaram Goku, e depois de um tempo, ela exclamou surpresa, sua mãozinha gesticulando. Goku, por que você ficou tão alto? Olha, só consigo alcançar suas sobrancelhas. Sim, agora sou mais alto que você. Goku respondeu com um sorriso. Neste momento, o mascarado Bardock deu um passo à frente e avaliou seu filho que tinha uma aparência muito parecida com a dele. Kakaroto, deixe-me testar suas habilidades. Como Bardock já havia escondido seu rabo na armadura de batalha, Goku não sabia a identidade da pessoa à sua frente, mas sua intuição o incomodava, pois a pessoa à sua frente era mais poderosa do que ele pensava. Bulma conhecia a identidade de Bardock e entendia que ele não machucaria Goku, então ela recuou silenciosamente para o lado, deixando espaço para Goku e Bardock. Essa pessoa é muito poderosa. É impossível que exista uma pessoa tão forte na Terra, disse Anin com certeza. Sim, vovô Gohan assentiu. A batalha entre Goku e Bardock não foi nem um pouco cheia de suspense. Seus olhos não conseguiam nem registrar isso antes que Goku fosse derrotado em um instante. Sua força ainda não é suficiente. Saia comigo e deixe-me treiná-lo adequadamente. Bardock parecia calmo ao dizer. A expressão de Goku era de descrença. Ele pensou repetidamente sobre o motivo da perda, mas não conseguia entender de jeito nenhum. Mesmo assim, depois de ouvir de Bardock que ele estava disposto a lhe dar dicas, Goku ficou animado. Bulma, quem é essa pessoa? Ele é tão poderoso? Goku perguntou a Bulma em voz baixa. Hehe, não posso te dizer.
Bulma olhou para ele com olhos brancos, sem dizer nada. Bardock não reagiu muito à intimidade entre as duas pessoas. Ele olhou indiferentemente para Annie e vovô Gohan de lado. Seus olhos não tinham muita emoção e estavam cheios de indiferença, fazendo com que Annie e vovô Gohan sentissem um leve arrepio na espinha. Depois que Bardock e os outros saíram, Annie e vovô Gohan respiraram fundo. Assustador, quem diria que também existem especialistas como este na Terra. Neste momento, em outro lugar da Terra, à beira-mar, o vento forte fazia as ondas do mar balançarem. Chiaya olhou calmamente na direção do Monte Cinco Elementos. Ele havia retornado à Terra por algum tempo. Pela aura que acabará de surgir, ele sabia que Bardock já havia conhecido Goku. Eu não sei que tipo de força Goku pode alcançar com o treinamento de Bardock, mas isso me deixa ansioso por isso. Pensando em Raditz e Vegeta que viriam à Terra muitos anos depois, eles descobririam que Kakaroto, que já foi um guerreiro de baixo nível em seus corações, inesperadamente se tornou tão poderoso. Mas se isso acontecer, a disparidade entre Piccolo e Goku aumentaria. TSK, terei que ver o 23º Torneio Mundial de Artes Marciais. Nesse momento, Chiaya era como um espectador que observava o roteiro em seu coração se concretizando aos poucos, esperando que algo inesperado acontecesse. Um interesse malicioso não pôde deixar de surgir em seu coração. Neste momento, o anel roxo em sua mão piscou algumas vezes. Chiaya ergueu o dedo surpreso quando a voz jovem do Supremo Kai do Tempo veio do ringue. Ei Chiaya, você está livre agora? Qual é o problema? Perguntou Chiaya. Agora mesmo, quando usei o livro do tempo e espaço para verificar o universo 7, descobri que o planeta em que você está subitamente se dividiu em um pequeno mundo fragmentado. Isso deveria ter sido feito pelo povo do reino demoníaco. Já que você está na Terra, por favor, vá e dê uma olhada. O mundo fragmentado apareceu na Terra? Chiaya ficou um pouco surpresa. Ele sabia que mudar a linha do tempo poderia fazer com que todo um conjunto de dimensões do multiverso aparecesse, mas um mundo fragmentado só apareceria se as operações locais e delicadas fossem apropriadas. O tamanho de um mundo assim seria muito diferente. Alguns eram tão grandes quanto galáxias e alguns eram tão pequenos quanto poeira. Entretanto, não havia dúvida de que tal mundo não apareceria naturalmente. Então, alguém deve estar manipulando isso. O trabalho do Supremo Kai do Tempo era registrar e investigar esses mundos fragmentados. Quando se confirma que um mundo fragmentado é prejudicial, é necessário combatê-lo ou mesmo destruí-lo o mais rapidamente possível. A fonte do mundo fragmentado deveria ser o reino demoníaco na Terra. Então você pode começar a partir daí. No entanto, o reino demoníaco da Terra está conectado ao reino demoníaco principal do universo 7. Então você deve ter cuidado se encontrar os especialistas do reino demoníaco principal. Capítulo 369. A fonte do mundo fragmentado. Originalmente Chiaya não se importava com o reino do demônio, mas depois de ouvir o aviso do Supremo Kai do Tempo, ele reprimiu sua vaidade. Ele refletiu, pensando bem, é impossível para Dabura ser o único especialista no reino demoníaco. Pelo menos o mundo fragmentado não poderia ter sido criado por Dabura. Choronoa, o que devo fazer depois de encontrar a fonte deste mundo fragmentado? Destruí-lo diretamente? Chiaya perguntou. A voz do Supremo Kai do Tempo veio do Anel do Tempo quando ela disse, a fonte pode ser destruída diretamente, mas o mundo fragmentado precisa ser considerado. Afinal, há muitos seres vivos residindo nele. Se você puder, destrua a escuridão interior. Ok, entendi. Chiaya desligou a ligação com o Supremo Kai do Tempo. Nesse momento, Shilin saiu de roupão de banho com água ainda pingando das pontas de seus cabelos dourados. Ela parou ao lado de Chiaya, trazendo consigo uma fragrância refrescante. O que aconteceu saindo? O Supremo Kai do Tempo organizou uma missão para mim. Eu preciso ir para o reino demoníaco da Terra. Enquanto ele mudava para uma armadura de batalha, Chiaya explicou a Shilin. Reino demoníaco da Terra. Não há pessoas importantes lá, então por que você tem que ir pessoalmente? Shilin não tinha muita consideração pelos especialistas do reino demoníaco da Terra, então suas palavras estavam cheias de desdém. Era compreensível que ela os desprezasse, pois a força do reino demoníaco da Terra era muito fraca. Além disso, mesmo o poder de batalha do governante da região, Shula, não excedeu 100 pontos. Chiaya sorriu e disse, o mundo fragmentado pode aparecer, ou as forças do reino demoníaco do universo podem até entrar em ação. Não, mesmo Dabura, o rei do reino demoníaco, não tem tal poder. Talvez alguns outros especialistas apareçam. Você quer que eu e Maias vamos com você? Não há necessidade, vocês dois ficam na Terra. Shilin assentiu. Ela abotoou o colarinho da camisa de Chiaya e disse, então você precisa ter cuidado. Se você encontrar um grande perigo, deverá recuar imediatamente. Chiaya terminou de se vestir e estava pronto para sair quando de repente se lembrou de algo. Ele disse a Shilin, a propósito, se você tiver tempo, vá dar uma olhada em Piccolo e avalie sua força atual. Rei Piccolo. Sim, mas Piccolo é um Namekusein, não um demônio puro. Corrigindo o título, Chiaya pegou alguns feijões senzu e uma fruta da árvore do poder e disse, Kakaroto está fadado a ficar mais forte com o treinamento de Bardock. Como rival de Goku, Piccolo não pode ser muito fraco, ou o torneio de artes marciais do próximo ano será muito menos divertido. Shilin deu-lhe um olho branco e aceitou o feijão senzu e a fruta da árvore do poder. Você e seus hobbies ruins. Que tipo de entretenimento poderia haver em uma partida entre os dois? Será melhor apenas puxar dois Saiyajins e fazê-los competir. Chiaya riu. Como ele poderia ter algum interesse em vê-los competir? Ele estava interessado apenas em relembrar as memórias do passado. Além disso, se não houvesse encontro entre Goku e Piccolo no 23º Torneio Mundial de Artes Marciais, ainda seria o Torneio Mundial de Artes Marciais? Pelo menos na opinião de Chiaya, seria muito menos divertido. Vou.
Xiaya voou para o céu e dirigiu-se para a entrada do reino demoníaco. Depois que Xiaya saiu, Xilin arrastou Myers e voou em direção a uma aura fraca, um vale desconhecido. A entrada para o reino demoníaco ficava em uma parede rochosa em ambos os lados do vale. Era uma entrada feita de mármore, e esculturas em relevo de demônios e monstros estavam esculpidas em ambos os lados de uma porta de pedra. A porta, que tinha mais de 10 metros de altura, já estava aberta, revelando um pequeno vão suficiente para a entrada de uma pessoa. Da longa e estreita lacuna, uma aura sombria e maligna emanava. O bem e o mal eram conceitos que tinham definições diferentes para pessoas diferentes. Como dizem algumas pessoas, as crianças não conseguem distinguir entre o certo e o errado, enquanto os adultos só veem os prós e os contras, e o bem e o mal estão apenas no coração. Assim como você come bife, não pode dizer que as pessoas que comem insetos não são elegantes. Afinal, é elegante comer bife? Não apoia também a matança de seres vivos? Não se pode impor seus valores aos outros. Não é necessariamente mal matar excessivamente sem se sentir culpado, mas certamente não é bom fazê-lo sabendo que é errado. Se o padrão do bem e do mal deve ser medido por alguma coisa, só poderá ser medido pela diferença entre os valores de ambos os lados e a escolha final que fazem. Xiaya pousou na entrada do reino do demônio e, ao olhar para a abertura na porta de pedra, não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Dentro do reino demoníaco havia um tipo de escuridão que os seres vivos da Terra não podiam suportar. Esse tipo de escuridão eram emoções negativas nuas. Se alguém permanecesse dentro de casa por muito tempo, começaria a ter alucinações após ser afetado pela aura escura. Além disso, poderia fazer com que a alma de uma pessoa se tornasse corrompida. Xiaya balançou a mão, conjurando uma camada de energia ao redor de seu corpo para protegê-lo, e então ele entrou no reino do demônio. A longa e escura passagem tinha cerca de 100 quilômetros, mas com algumas pós-imagens piscando, Xiaya rapidamente passou pela passagem e entrou no vasto reino do demônio. Até onde ele podia ver, havia apenas uma cor vermelha escura. Que lugar desolado! Xiaya suspirou suavemente e refletiu. Comparado à Terra, o reino demoníaco é mais como um lugar atrasado onde até os pássaros não cagam. Avançando na terra rachada, Xiaya pôde ver uma fonte ampla e profunda de cor marrom borbulhante. Plop! As bolhas se quebraram, liberando alguns fios de fumaça marrom escura. Posso ouvir os sons de uma batalha pela frente. Xiaya olhou para frente em busca da origem desses sons e, com certeza, encontrou alguém lutando. Dezenas de demônios de aparência horrível cercavam uma garota que usava um Sheogsan. Esses demônios não eram fortes, mas a garota havia caído em uma situação difícil, pois não conseguia lutar contra tantos deles. Olhando para a aparência da garota, Xiaya ficou um pouco surpresa. É Xixi. Porque ela veio para o reino demoníaco e colidiu com os demônios. Como era um conhecido dele, Xiaya não podia ignorá-la, então ele rapidamente voou para frente. Bang, bang, bang. Após uma série de sons abafados, todos os demônios caíram no chão. Obrigado. Ah, Senhor Xiaya. Xixi estava agradecendo a pessoa que a ajudou, apenas para descobrir que sua ajudante era Xiaya. Neste momento, Xixi de repente descobriu que Xiaya, que normalmente parecia um jovem rico que gozava de um status elevado e vivia com facilidade e conforto, era um incrível artista marcial. Os demônios que a cercavam não eram fracos, mas não eram páreo para Xiaya. Xiaya olhou para Xixi e perguntou: por que você veio sozinho para o reino do demônio? Esta já é a periferia do reino demoníaco da Terra. Então, se você continuar em frente, você estará no território do reino demoníaco do universo. Este lugar não é o reino do demônio terrestre? Você já ultrapassou o reino do demônio terrestre há muito tempo. Você deveria ir nessa direção. Xiaya apontou para outra direção distante. Ah! Xixi exclamou ao perceber que havia ido na direção errada. Kami queria que eu derrotasse Shula do reino demoníaco, mas acidentalmente fui na direção errada. Xiaya tocou a testa e disse: é melhor você voltar primeiro. O território de Shula não fica longe da entrada do reino demoníaco. Se você continuar avançando, você estará na região do reino demoníaco do universo. Os demônios não são algo com os quais você possa lidar. Então é assim, obrigado. Xixi sorriu e disse, sentindo-se envergonhado. Esqueça, vou levá-lo ao território de Shula. Depois de derrotar Shula, você deve deixar imediatamente o reino demoníaco. Não é adequado que os humanos permaneçam no reino do demônio por muito tempo. Ok. Xixi assentiu. Então Xixi entrou suavemente no território de Shula com a ajuda de Xiaya. Enquanto ela olhava para a figura recuada de Xiaya, Xixi não pôde deixar de suspirar de alívio enquanto murmurava com medo persistente. Felizmente conheci o Sr. Xiaya ou estaria em apuros. Eu não esperava que o Sr. Xiaya fosse um artista marcial tão poderoso, até mesmo o lançamento de sua família é tão poderoso, então como ele também não seria poderoso? Como diz o ditado, um especialista na natureza era apenas um especialista na superfície, enquanto os maiores especialistas eram aqueles que viviam na cidade. Depois de se despedir de Xixi, Xiaya mais uma vez retornou à periferia do reino demoníaco da Terra. Chorono disse que a fonte do mundo fragmentado emergiu no reino demoníaco da Terra, mas eu já estou na sua periferia. Então, por que não encontrei nada em comum? Xiaya se acalmou e sentiu cuidadosamente as mudanças no ambiente. O céu de repente parecia ter ficado calmo, e apenas uma aura semelhante a fogo flutuava em seu campo de visão. De repente Xiaya sentiu algumas ondulações espaciais na direção leste. Essas ondulações eram muito sutis e foram ficando mais fracas com o passar do tempo. Finalmente encontrei. Um leve sorriso apareceu no canto da boca de Xiaya, e ele brilhou, correndo em direção ao local de onde vinham as ondulações do espaço.
Quando ele chegou, ficou surpreso com o que viu. Havia numerosos cadáveres espalhados por toda parte em uma área de 1 quilômetro. Havia demônios, humanos e até mesmo muitas feras demoníacas desconhecidas e animais raros. No meio do deserto carregado de cadáveres, uma gema vermelha semelhante a um cristal exalava uma aura instável. Afetado por isso, o espaço circundante fervia rapidamente e a energia fluía para trás, como um rio, sendo absorvida pela gema de cristal vermelho. Xiaya, está aí a fonte do mundo fragmentado. A voz jovem do Supremo Kai do Tempo soou de repente nos ouvidos de Xiaya. Capítulo 370 Outro Mundo. Xiaya olhou para a joia de cristal vermelho brilhante à sua frente, franzindo as sobrancelhas enquanto pensava. Essa joia comum pode realmente criar um mundo fragmentado? Xiaya sabia que criar um mundo fragmentado exigiria operações meticulosas. Com um pouco de descuido, não só um mundo fragmentado não seria produzido, mas o espaço também entraria em colapso. Xiaya perguntou ao Supremo Kai do Tempo: o que é esse cristal? Pensar que isso pode produzir um mundo fragmentado. O Supremo Kai do Tempo ficou em silêncio por um tempo antes que uma voz desanimada chegasse. Também não sei o que é, talvez tenha acabado de ser criado, mas tenho certeza de que pode fazer com que a Terra produza um mundo fragmentado semelhante. Caramba! Devem ser as pessoas do reino demoníaco que desenvolveram este cristal. A voz do Supremo Kai do Tempo estava indignada e cheia de raiva. As pessoas do reino demoníaco fazem isso não apenas para destruir as regras e regulamentos do universo, mas também para aumentar sua carga de trabalho. Então irei destruí-lo imediatamente. Tenha cuidado, este cristal pode criar um mundo fragmentado. Se você encontrar algo estranho, é melhor ter cuidado, exortou o Supremo Kai do Tempo. Xiaya assentiu. Ele sabia que o cristal poderia separar um mundo fragmentado do universo 7 e até mesmo do multiverso, então a energia contida nele certamente não seria pequena. Se não fosse tratado com cuidado, todo o reino demoníaco e até mesmo a Terra poderiam desaparecer instantaneamente. Xiaya controlou cuidadosamente a habilidade do espaço-tempo e envolveu-a no cristal misterioso, e então, ele exerceu um pouco de força. Cachá! O cristal rachou e, como resultado, o poder dentro do cristal parecia ter perdido o equilíbrio e de repente começou a explodir. O poder era como um rio torrencial subindo incessantemente. Mesmo com sua força atual, Xiaya não conseguiu suprimi-la por um momento. Não é bom. O semblante de Xiaya mudou drasticamente e uma luz fria brilhou em seus olhos. Instantaneamente, ele se transformou no modo Super Saiyan 2. Arcos elétricos branco-prateados entrelaçaram-se ao redor de seu corpo, e a produção de energia do espaço-tempo em sua mão aumentou repentinamente várias vezes. No entanto, só poderia suprimir a energia que rompeu. Essa energia frenética do espaço-tempo. Xiaya murmurou em seu coração, seus olhos olhando para o cristal vermelho não muito longe com seriedade. Ele convocou cada grama de sua força para enviar energia. Finalmente, na colisão de poder, o cristal perdeu gradualmente a batalha e inevitavelmente se estilhaçou em grânulos semelhantes à areia, antes de se dispersar com o vento. Neste momento, o Supremo Kai do Tempo gritou alarmado. Este cristal é um material especial que foi formado usando a energia do espaço-tempo. As pessoas do reino do demônio já sabem como desenvolver tal coisa? Não é bom. Se esse tipo de cristal puder ser produzido em massa, eles não serão capazes de criar mundos fragmentados à vontade? Esta é uma violação grave das regras e regulamentos do universo. O Supremo Kai do Tempo estava furioso, como se alguém tivesse destruído seu brinquedo favorito. Xiaya ficou chocada. Ele perguntou, criando um mundo fragmentado à vontade. Não deveria ser tão sério, certo? Talvez seja mais sério que isso. Este incidente pode ser apenas o primeiro teste do cristal, mas está longe de ser bom. Esse Tova. Ela está criando um grande problema para mim novamente. Xiaya, vou lhe dar as coordenadas do mundo fragmentado recém-formado. Você precisa entrar e dar uma olhada. Destrua qualquer coisa perigosa lá dentro enquanto eu entro em contato com o reino do tempo. Um raio roxo veio direto do céu. Xiaya sabia que foram as coordenadas que o Supremo Kai do Tempo passou para ele. Reino do Tempo? Talvez seja o reino divino responsável pelo tempo? Xiaya balançou a cabeça ao ouvir outro termo desconhecido. Semelhante a Zenon do multiverso que estava no auge de todos os universos, mas apenas para o departamento espacial, mas para o departamento de tempo. O reino do tempo pode ser o ápice. O status do reino do tempo pode ser superior ao mundo em que Zenon está localizado. Afinal, toda vez que houver uma mudança na linha do tempo, será criado um novo multiverso com um conjunto completo do sistema Zeno. No aspecto temporal, o reino do tempo ainda está acima de Zenon. No entanto, cada um deles desempenha suas respectivas funções. Talvez o mundo de Zenon esteja no mesmo nível do reino do tempo. Tempo e espaço, cada um tem sua existência, mas todos existem de forma unificada e são indispensáveis um ao outro. Talvez, em um nível superior, Zenon também seja uma existência única em todos os mundos. Nos estágios posteriores, Dragon Ball World é verdadeiramente um mundo unificado e completo, especulou Xiaya. Mas o que pensar sobre isso tem a ver comigo? Xiaya riu de si mesmo. Essas coisas ainda estavam muito longe dele. Além disso, ele teve que primeiro terminar sua missão atual. Olhando para as informações no Anel do Tempo, Xiaya acionou a energia do espaço-tempo em seu corpo com toda a força e de repente sentiu o desejo de voar alto para o céu. O corpo de Xiaya se transformou em um raio de luz que de repente atravessou a barreira do universo e entrou no espaço colorido. Lá 3 gigantescos multiversos azuis profundos estavam próximos um do outro. Cada espaço contava com 12 bolas coloridas de polo aquático agrupadas em pares, dependentes umas das outras. No multiverso onde Xiaya estava localizado, ele encontrou a localização do universo 7, com grandes e pequenos fragmentos de cristal flutuando ao redor do universo 7.
Cada fragmento representava um mundo incompleto em miniatura. De acordo com as coordenadas dadas por Shoronoa, o Supremo Kai do Tempo, Chiaya entrou em um dos mundos muito pequenos. Plop. Como se tivesse passado por uma camada de membrana de água, Chiaya se viu em outro mundo. Cercada pelo espaço escuro como breu, a luz brilhante das estrelas era como o brilho dos vagalumes na noite de verão, embaçada, mas inignorável. Este mundo é muito pequeno. Chiaya primeiro determinou. O mundo fragmentado não era muito grande. Em seus sentidos, Chiaya só conseguia sentir a existência do sistema solar e, além disso, toda a luz das estrelas parecia estar embutida em uma cortina esférica negra, o que era irreal. A luz das estrelas era a projeção do universo 7, e apenas o sistema solar no centro era real. Chiaya parou no espaço por um tempo e depois voou em direção à Terra. A Terra estava muito próxima, então Chiaya logo pousou nela. Ele olhou para as pessoas que passavam, mas descobriu que os terráqueos daquela época eram muito atrasados em tecnologia. Não foram simplesmente os tempos antigos. A Terra neste mundo ainda está nos tempos antigos? Não sei quantos anos se passaram desde o início do... Chiaya caminhou tranquilamente pela estrada lamacenta e difícil. Sua vestimenta, descombinada com a época, fazia com que ele se destacasse na multidão, atraindo a atenção das pessoas ao seu redor. Chiaya os ignorou e chegou a um restaurante. Ele pediu alguns acompanhamentos e comeu sozinho. No entanto, a cozinha desta época era muito simples, muito menos luxuosa que a do futuro. Depois de comer um pouco, Chiaya começou a ouvir atentamente as conversas das pessoas sentadas na mesa ao lado dele, tentando determinar a época atual. Normalmente, locais como restaurantes, casas de chá e outros eram os locais mais adequados para coletar informações. No entanto, Chiaya não obteve nenhuma informação útil. Talvez, devido à era atrasada, a informação fosse difícil de obter. As pessoas no restaurante conversavam sobre todas as coisas triviais de suas cidades. Chiaya estava preparado para pagar as contas e ir embora quando uma notícia chegou aos seus ouvidos. Ei, você ouviu? O famoso mestre Nalin escalou a Torre Korin há pouco tempo e após receber orientação do imortal Korin, agora planeja abrir uma escola na montanha Orin. Oh, eu sei disso, parece se chamar Templo Orin. Mestre Nalin é um grande mestre de artes marciais. Sua escola definitivamente será muito próspera. Enquanto as pessoas no restaurante falavam sobre Mestre Nalin, falavam sem parar com os olhos cheios de reverência. Mestre Nalin, Templo de Orin. Chiaya ficou surpreso ao murmurar. O Templo de Orin acaba de ser fundado. Parece que ainda faltam alguns anos para o início da história. Chiaya sabia que o Templo de Orin foi fundado há 300 ou 400 anos e talvez até mesmo o Mestre Mutaito ainda não tivesse crescido na era atual. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.